Já tentou contratar um colaborador para sua empresa e se viu afogado em centenas de currículos que não tinham nenhuma conexão com a vaga? Já passou pelo calvário de fazer centenas de entrevistas com candidatos ruins? Contratou um funcionário para sua empresa e poucas semanas descobriu que não era nada daquilo que você precisava? E precisou demitir o recém-contratado e recomeçar o processo de seleção? Bem, se você se identificou com algumas dessas situações, acompanhe esse vídeo até o final e descubra como fazer melhores contratações gastando menos. Apesar do Brasil ter um alto índice de desemprego, basta você precisar contratar um novo funcionário para descobrir a grande dificuldade em encontrar um candidato adequado. É comum você encontrar empresas com vagas em aberto por semanas ou até por meses devido à falta de qualificação dos candidatos. Além desse desafio, contratar um novo funcionário exige conhecimento e uma logística adequada para não contratar gato por lebre. Veja bem, é comum ouvir histórias de pequenas e médias empresas que decidem abrir processo seletivo que vai ser liderado por um auxiliar administrativo ou, às vezes, o próprio empresário, visando economizar dinheiro. Será que fazer contratações por conta própria vai mesmo sair mais barato? Quando você decide contratar um novo funcionário, é preciso ter bem claro não só as atividades que serão desempenhadas, mas também as habilidades e perfil comportamental mais adequado para aquela função. Bem, conhecer as atividades a serem desempenhadas é relativamente simples, mas traçar um perfil comportamental já começa a complicar um pouco, não acha? Uma vez definido o perfil, é preciso iniciar o processo. Daí, o empresário ou o funcionário designado para a função de recrutador improvisado precisa redigir anúncios, escolher os portais e veículos de comunicação mais adequados para divulgar a vaga e, em seguida, vai receber centenas de currículos. Se você publicar a vaga operacional em um grande portal de anúncios de empregos, será muito provável receber entre 500 a 800 currículos para analisar. Já pensou? Depois que você recebe esses currículos, começa o processo de triagem. Sim, você precisa fazer a triagem, porque a maioria dos candidatos não preenche as condições mínimas para a vaga. Depois da triagem, a próxima etapa é ligar para os candidatos selecionados para agendar o teste inicial. Neste momento, daqueles 800 currículos, você deve ligar para uns 80. Depois, aplicar e avaliar os 80 testes. Após aplicar e avaliar os 80 testes, chegou a hora de marcar a entrevista. Seguindo a média de mercado, serão aproximadamente 18 entrevistas para no final contratar um aprovado. Entretanto, é muito comum chegar ao final de todo o processo e não contratar ninguém, obrigando a reiniciar todo o processo novamente. Lembra do problema da falta de qualificação da mão de obra no Brasil? Pois é, como se não bastasse esse longo e desgastante processo, é muito comum realizar a contratação e durante o período de experiência, ou pouco depois, ser obrigado a demitir o novo colaborador, por causa do comportamento inadequado. As razões são muitas. Vão desde uma pessoa de comportamento tóxico, que contamina os outros membros da sua equipe, passando pelo abuso de álcool e drogas, podendo chegar até a atos desonestos. Enfim, se você lidera um negócio, deve estar familiarizado com esse quadro. E daí vem aquela pergunta desalentadora: como eu não vi isso antes? Veja bem, não é sua culpa não dominar todas as ferramentas de análise comportamental e cognitiva. Afinal de contas, o seu papel é liderar a empresa e fazê-la crescer diante de tantos desafios do mercado, e não de ser um psicólogo ou um coordenador de recursos humanos. O grande problema é quando você coloca a pessoa errada na função e os prejuízos que isso pode causar. Mas aí surge uma questão. Muitos empresários alegam que suas empresas são pequenas
e não possuem recursos financeiros para terceirizar o processo de seleção com uma agência de empregos especializada. Será? Vamos fazer uma conta. Suponhamos que você pretende contratar um funcionário operacional pelo salário mensal de R$1.000 e delega essa tarefa para um auxiliar administrativo da sua empresa. Bem, como disse no início do vídeo, após anunciar a vaga, seu funcionário irá lidar com centenas de currículos e dezenas de telefonemas até selecionar os finalistas para a entrevista. Esse processo dura em média uma semana, ou seja, 44 horas. O salário médio de um auxiliar administrativo em uma pequena empresa gira em torno de R$1.500. Se a empresa for optante do lucro presumido, o custo total dos encargos é de 80,36%, o que representa mais R$ 1.205,40, ou seja, o seu auxiliar administrativo custa R$ 2.705,40 por mês. Uma carga horária mensal regular de 176 horas. Portanto, o seu auxiliar administrativo custa R$ 15,37 por hora. Nesse exemplo, ele vai gastar pelo menos 44 horas no processo seletivo, ou seja, 44 horas vezes R$ 15,37 por hora, que dá um total de R$ 676,35 para realizar o processo seletivo de um funcionário operacional. Isso sem contar o trabalho desse auxiliar que vai ficar acumulado, gerando atrasos nos processos internos e eventuais horas extras para colocar a casa em ordem. Bem, você sabe quanto pagaria para a Lumine RH realizar todo o processo, incluindo toda a triagem e testes psicológicos? Adivinha? 45% do valor do salário do primeiro mês. No caso do nosso exemplo, a vaga é para um salário de R$1.000, ou seja, a sua empresa pagaria R$ 450 para ter uma equipe multidisciplinar, selecionando os melhores candidatos para a sua empresa, sem dor de cabeça para você. Uma economia de 33,43%, sem contar com os atrasos dos serviços acumulados do seu auxiliar administrativo e o risco de chegar ao final do processo e não encontrar o candidato ou contratar a pessoa, treinar, no fim descobrir que ela não serve para a sua empresa. Daí, o prejuízo seria bem maior. Aqui na Lumine RH, além da vantagem financeira, existe também o alto grau de assertividade na contratação. Isso significa menos dor de cabeça e mais rentabilidade para a sua empresa. E isso não tem preço. Antes de concluir, gostaria de convidar você para agendar uma conversa informal com a nossa equipe de consultores para conhecer mais sobre o seu negócio e descobrirmos juntos como a equipe multidisciplinar da Lumine RH pode criar uma solução inteligente na contratação de mão de obra efetiva, temporária ou terceirizada para o seu negócio. Aqui embaixo você encontra o nosso telefone e e-mail para fazer um agendamento sem compromisso. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, um abraço e até breve.